O Tillich, ele, na verdade, ele, come, a, ele começa a carreira acadêmica dele antes que o Barth publica. Então, Hum, e ele se desenvolve como um todo. Então, ele estuda dentro da perspectiva da teologia liberal e se percebe muito da sua criação dentro da perspectiva da teologia liberal, do idealismo alemão ainda muito presente. Como a tese dele é sobre Schelling, é um cara que ele é influenciado pelo romantismo alemão, especialmente do Schelling, é um cara que se inspira no Marx também, especialmente a partir de 1918. Tem alguns que definem ele também como neocantiano, que a ênfase dele da teologia da cultura, ele se distingue do protestantismo cultural do Ritschl, mas a ideia da cultura e a ideia do cristianismo como algo, como uma substância da sociedade, isso ele pega então do neocantianismo. E o Tillich também tem uma outra influência de uma outra escola, a Bárbara caiu, de uma hum, outra escola que também surge no final do século XIX, que é a Renascença Luterana. A Renascença Luterana, ela acontece porque não só na teologia liberal, antes já o Lutero não era lido como é lido hoje em dia, por exemplo. A gente hoje em 2024 lê mais Lutero do que se lia em 1824. Lutero tinha pouca relevância como alguém a ser lido, porque os caras entendiam a localização histórica do Lutero. E não tinham como um teólogo de todos os tempos e lugares a ser lido em todos os tempos e lugares, a teologia andou depois da Reforma. Os caras continuaram produzindo teologia, a teologia luterana mudou em alguns aspectos desde a Reforma, e daí ali no final do século XIX, no finalzinho mesmo, a partir de Erlangen, você tem alguns teólogos como, principalmente o Martin Keller, que vai se inspirar de volta na teologia do Lutero e vai então promover uma certa renascença luterana, e isso também tem a ver com o romantismo, né? Se o final do século XIX é a época que os nacionalismos vão ganhando força, com uma perspectiva política e sociológica, no campo teológico, o romantismo ele vai fazer com que a busca não seja da identidade nacional, como acontece no campo político-sociológico, mas uma renascença a partir do campo teológico-confessional. Então, Lutero se torna o símbolo para onde os românticos voltam, né? A Alemanha voltava aos cavaleiros teutones, a França voltava aos gauleses que enfrentaram os romanos, e os teólogos protestantes voltaram a Lutero. Então, esse momento que é chamado de Renascença Luterana, e daí a, a obra e o empreendimento do Martin Keller, que é a doutrina da justificação, que é redescoberta daí de volta no luteranismo, o Tillich também ele presta homenagens a isso como um fator do seu desenvolvimento teológico também naquele livro da história do pensamento cristão, quando ele tem um capítulo do livro que ele vai tratar, um capítulo não, uma seção do livro que ele vai tratar do Martin Keller, e daí ele vai fazer as devidas honras